seu argumento é bom. É o 4º jogo da temporada no Campeonato Estadual. Só que sob a mesma direção, aconteceu ano passado um jogo de Libertadores contra a LDU. Esse primeiro tempo que nós vimos aí, nós vimos lá, né, contra a LDU. Então não é de hoje que isso está acontecendo. Flamengo fez. Sim, percebe? Então, cara, são modelos que vão se repetindo. E quando eles vão se repetindo, é sistemático, é um problema de quem não está bem. O Abel. Família palmeirense. Palmeiras perdendo o jogo aí para o Novo Horizonte. 4-0, né? Mas eu acho que a gente não deve nem olhar para a questão do placar, pessoal. Acho que questão de placar é consequência e vocês precisam acompanhar o que Massa vai falar aí, pessoal. Às vezes a gente ignora, mas temos que prestar atenção no que ele vai falar. Por que é que eu digo que a gente não deve olhar nem só para o placar? Porque eu vinha batendo nessa tecla já há bastante tempo com o torcedor do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras tem que olhar para o desempenho da equipe. Palmeiras vem jogando bem. Tinha muito torcedor do Palmeiras aí que realmente olha só para o resultado. 1-0 contra a Portuguesa tá bom. 1-0 sobre o Santos tá bom. 1-0 contra o Mirassol tá bom. Tá, realmente tá bom. Quando você olha só para o resultado. Mas me diga uma coisa, como foi o desempenho da equipe? Como foi que o Palmeiras jogou contra a Portuguesa, contra o Santos, contra o Mirassol? Como foi que o Palmeiras jogou? Teve desempenho? Acrescentou alguma coisa da temporada passada para essa temporada? Será que Abel Ferreira conseguiu colocar já o padrão de jogo na sua equipe? Não, mas pessoal, é porque tá na quarta, início de temporada, terceiro jogo. Não importa, pessoal. Um treinador qualificado, não estou dizendo aqui que Abel Ferreira não é um treinador qualificado, né? Mas um treinador qualificado, como muitos dizem que Abel Ferreira é, e eu acredito que ele seja, ele tem que mostrar o seu padrão de jogo no primeiro jogo. Padrão de jogo não quer dizer, pessoal, que você vai entrar e vai jogar bem, não. É um estilo, é um padrão de jogo, subir as linhas, ter jogada ensaiada, ter infiltrações, não ligação direta, não estando perdendo o jogo, manda Gustavo Gomes para a área. Não, pessoal, isso não é padrão de jogo, não. Principalmente para um Palmeiras, né? Principalmente para um time que investiu 700 milhões na janela passada, está investindo nessa janela, vai trazer mais jogadores. Então eu acho que o torcedor do Palmeiras tem que tirar essa visão que ele tem de olhar só o resultado. É justamente que Massa bate nessa tecla aí, né? Se você olhar só para o resultado, talvez você vá aplaudir, né, Abel Ferreira, né? Esse início de temporada. Mas quando você olha para o resultado, que olha para o desempenho da equipe e olha o que o time está fazendo, você fica preocupado. O time não tem padrão de jogo. Abel Ferreira parece que perdeu a equipe, não tem mais a equipe na mão, não consegue colocar esses caras para jogar e os muros amanheceu pichado, né? E Abel Ferreira é aquele cara que ele não passou ainda por pressão, pessoal, na carreira. Um Braga, um PAOK, um Palmeiras. Aqui no Palmeiras foram só vitórias, ok? Ok, faz 2 anos que não ganha nada. Campeonato Paulista, apesar de ter muita gente aí que cita Campeonato Paulista 2024, vamos ser bem realistas. Campeonato Paulista a gente não pode colocar como prioridade. Para esse time do Palmeiras, a prioridade é Brasileirão, é Libertadores, é uma Copa do Brasil. Sei que muitas às vezes não quer falar isso, né? Mas o Palmeiras tem que mostrar um futebol melhor, pessoal. Vamos reagir, deixando nossa opinião aí. Créditos ao vídeo ao canal Band Esporte, link na descrição. Vamos ver o que foi que eles falaram sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Tá aí o Abel falando, também falando do Piquerez. Acho que dá pra gente dividir a conversa em várias etapas, Paulo Massini. Primeira, o jogo. Tomou de 4-0 e legal não foi, né? Você tomar uma sapatada de 4-0, vou falar da minha impressão. O que mais me impressionou foi um time... Não vou dizer que estava desinteressado, mas um time que não tem nada a ver com o Palmeiras do Abel historicamente. Pode dizer. Tanto não assim, tanto é assim que foi a maior derrota do Palmeiras do Abel na história, né? Então, o Palmeiras estava assim desinteressado. O Novo Horizontino fez pouquíssima força para fazer os gols, pouquíssima força. Se esse campeonato tem alguma coisa boa, né? Algumas coisas são boas, são interessantes ou divertidas de ver.
Quando teve a parada técnica, o Enderson Moreira falou, e foi legal de ouvir o que ele falou. O que ele disse? A gente tem que formar quartetos dos lados do campo e tomar cuidado com a virada de bola e recompor de novo o quarteto do lado do campo. Então, essa é uma característica de quem enfrenta o Palmeiras, e não é de hoje, e é por isso que o torcedor está bravo, está mais bravo do que o normal, porque quando você tem uma noite ruim e o adversário simplesmente faz o básico, que foi o que o Novo Horizontino fez, o Novo Horizontino marcou o Palmeiras. O Novo Horizontino ficou atrás da linha da bola, jogando em casa, e marcava o lado direito com o Kelvin e o Alan, o lado esquerdo com o Piquerez e o Riquelme, e o Palmeiras não joga, não anda quando é travado pelos lados do campo. Por quê? Porque tanto o M. Martínez e ontem, eu não vou nem falar o menino Larson, eu vou tirar ele da conta, mas quando você tem dois jogadores que são os dois de meio campo, né? Os dois, o 5 e o 8, vamos colocar assim, eles precisam jogar, os zagueiros também precisam jogar para a bola passar essas duas linhas de 4 que o Bragantino formou, que o Novo Horizontino formou, para o Palmeiras poder jogar. Então, além dos erros individuais, né? Esse é um gol de churrasco, é mais um que o Palmeiras toma, né? Mais um. O primeiro gol sai de um arremesso lateral de novo. Ah, não, Massa, foi escanteio. Foi, mas a jogada, o início da jogada é um lateral longo, em que o jogador do Novo Horizontino entra livre na área, sai o escanteio e depois sai o gol. Os outros dois gols, vocês estão vendo aí, não vou crucificar nem o Luigi nem o Benedetti, que acabaram errando. Então, o que me chama a atenção... Pessoal, esse gol aí nas costas de Piquerez. Piquerez vem jogando mal, não é de hoje, pessoal. Piquerez já vem numa fase, acho que os últimos 2 anos de Piquerez no Palmeiras. E aí a gente olha Piquerez, quem é o outro jogador? Jefter. Aí é preocupante, né? Ainda bem que tem esse cara aí da base, tomara que esse cara consiga. Primeiro, a coletiva, a entrevista do Piquerez, né? O olhar baixo e não tivemos coragem. Mas, horas, se você não tem coragem para jogar o campeonato estadual contra o Novo Horizontino, você vai ter coragem para jogar contra quem? Segundo ponto, o diagnóstico foi feito, né? O time mentalmente entrou desfocado, o time não competiu. Horas, o treinador fez uma preleção. Ele fez para quem? Para os jogadores do Novo Horizontino? Você não tem mais comando sobre os jogadores? Você não tem mais ascendência sobre os jogadores? Porque é sob sua direção. A gente está falando do seu trabalho. E este ano é o trabalho do campo e bola. O Palmeiras precisa mostrar futebol. Então, quando você toma uma goleada dessa, uma noite ruim, todos nós podemos ter. O problema é que aí não tem mais colchão, né? Não tem mais espuma no colchão. Agora é só mole e prego. É isso, o colchão está vazio, você deita ali, espeta de um lado, você vira um pouquinho, espeta do outro, porque o futebol é ruim apresentado, né? O time joga de maneira previsível, de novo o Gomes vira centroavante, de novo o Palmeiras tem que virar um jogo, outra vez o time entra desligado. Ah, mas puxa, seu argumento é bom, é o 4º jogo da temporada, é no campeonato estadual. Só que sob a mesma direção, aconteceu ano passado um jogo de Libertadores contra a LDU. Esse primeiro tempo que nós vimos aí, nós vimos lá, né, contra a LDU. Então não é de hoje que isso está acontecendo. O Flamengo fez 3 gols também no primeiro tempo, no 3-2, né? Isso. Virou o tempo. Entende? 3-1. Percebe? Então, cara, são modelos que vão se repetindo. E quando eles vão se repetindo, é sistemático, é um problema de quem não está bem. O Abel Ferreira não está bem, a comissão técnica dele está mal, o time toma gol de bola parada, não faz mais gol de bola parada, né? Então, o Chico, né? Chico Buarque de Holanda, tem uma música que diz assim: foi um sonho medonho desses que às vezes a gente sonha e baba na fronha e se urina todo. Eu não fiz xixi ainda aqui, certo? Mas isso não foi um sonho, isso é a realidade, a responsabilidade é dele. E a partir daí, desse instante... Concordo completamente, pessoal. Acho que Abel Ferreira tem que ir para a coletiva, bater no peito e dizer: pessoal, felizmente não estou conseguindo colocar os caras para jogar, a culpa é minha, mas
vou mostrar mais desempenho, eu vou trabalhar mais, não ir querer mascarar, querer jogar a culpa nos jogadores, tá ficando feio. A gente sabe quando ele começa, não é ele, quando os treinadores começam a sair de lado e querer colocar culpa nos jogadores, pode sobrar para o treinador. Já vi esse filme, viu? A direção do Palmeiras precisa olhar que isso está ficando insuportável. Além dos muros pichados, qualquer resultado fora do normal no ano vai gerar gritaria e vai gerar xingamento em campo. É o que nós vamos ver sábado contra o São Paulo. Não basta ao Palmeiras responder e ganhar do São Paulo. O Palmeiras precisa ganhar do São Paulo e bem. E jogar bem. Jogar bem, fazer um bom jogo. A saída de bola tem que funcionar, a bola parada tem que funcionar, a bola parada ofensiva tem que funcionar, e não importa mais se é o quarto, quinto, ou sexto, ou sétimo jogo de Libertadores da temporada, e se é o estadual, se é o diplomão. O que está aqui é um acúmulo. É um acúmulo de situações que vem sob a mesma direção. É muito assustador você ver um time com os jogadores que tem fazer o jogo que fez, cara. É assustador com o mesmo comando. Se você dissesse assim, pô, o Abel chegou no início do Paulista. Cara, natural que isso possa acontecer, tá ajustando, os caras não estão entendendo o que ele fala ainda. Agora, as entrevistas dele, né, abandonado como sempre pelo diretor de futebol, que é uma figura barroca, né? É o Anderson Barroco, que você entra no museu, tá lá a estatueta, olha, e a moça explica, isso aqui é uma figura barroca do século passado e tal, porque ele absolutamente é incapaz de assumir a responsa. Ele tinha que estar do lado do Abel na coletiva. O Palmeiras tem que entender o que está acontecendo. Não dá para ficar hermeticamente fechado no triunvirato, entendeu? A Leila vem, fala, vamos lá, estou cansado, esse ano não quero ser vice, vamos ganhar. Ele dá entrevista para um ou dois, é um direito que ele tem, né? E nós estamos no dia 21 de janeiro, até agora a gente não sabe qual é o planejamento do Palmeiras, o que o Palmeiras pensa para a temporada, o que foi pensado. Fica tudo nas costas dele, e ele tem que falar de gramado, de arbitragem. E principalmente o que mudou no Palmeiras, pessoal, porque para mim não mudou nada. O Palmeiras continua jogando o mesmo futebol, o mesmo padrão, o mesmo estilo de jogo, perdendo, Gustavo Gomes na área, bola na área. Acho que isso aí, eu acho que deveria alguém chegar em Abel, isso aí não tá dando. Vamos mudar, vamos tentar fazer outra coisa. Arbitragem, de calendário, de lançamento de jovens, ele não é manager, cara, ele é treinador de futebol. O Abel Ferreira precisa cuidar do campo e bola, e o campo e bola tem sido ruim, cara. O ano passado foi horroroso? Não foi. Tá tudo errado? Estava tudo errado? O ano passado? Não estava. Porque você consegue chegar à final, você consegue... Foi vice-campeão brasileiro, 2 pontos, 2 ou 3 atrás do Flamengo, porque largou o campeonato. Então, a sensação de quem está fora é de que lá dentro é o paraíso. E é mesmo, porque a coxinha vem de Nárnia, o pão de queijo vem da Austrália, o colchão lá é da Lua. Tem toda a estrutura, tem recurso, tem investimento. E aí você vai jogar contra uma equipe da Série B, esforçada, é um bom time, diante do quadro aí do campeonato regional, e toma de 4-0 com erros juvenis, de um time que não se concentra, ou, como disse o Piquerez, um time covarde, que não tem coragem de jogar. Você não tem coragem de jogar contra o Novo Horizontino, no Ismael de Biase, vai jogar com quem? Vai ter coragem com quem? Contra o Flamengo no Maracanã? O torcedor do Palmeiras quer que este ano o Palmeiras jogue bem contra o São Paulo. Pode não ganhar o jogo ali, uma bola, tem várias questões, é clássico. Jogue lá em Itaquera contra o Corinthians e ganhe do Corinthians lá. E ganhe do Flamengo no Maracanã. É para isso que esse time está sendo preparado. É essa a intenção, né? E você vai jogar com o Novo Horizontino, você está sem coragem? Então, é preciso medir. A causa da goleada, ela está bem clara. Acho que o torcedor do Palmeiras tem que botar isso na cabeça, pessoal. Daqui para frente, não olhe só para o resultado. Principalmente Abel Ferreira.
principalmente a diretoria que tem que cobrar Abel Ferreira. Ou esses caras não cobram Abel Ferreira, não tô entendendo. Porque 1-0, 1-0, 1-0, mas olhe para o futebol. O futebol é que lhe coloca você aí como favorito a ganhar as outras competições, né? A gente sabe que só o resultado é importante, mas o desempenho principalmente, né, pessoal? Faltou competição, muitos erros individuais. O Novo Horizontino marcou bem o Palmeiras trava, aí é um problema tático dele, campo e bola. Agora, quem é o responsável por isso? Quem é que deveria fazer o time entrar ligado? Porque a gente sabe que uma das coisas que ele é muito bom é essa questão de você planejar o jogo e colocar os jogadores dentro do ambiente do jogo, né? Então, quem fez a preleção foi o Abel, cara. Não foi o Anderson Moreira. Ou ele fez a preleção para o Novo Horizontino. Então, me parece que aí há uma quebra de comando. E o Piquerez fala, esse é um time estranho. Não, ele usou essa expressão. Mudanças no time, elas têm que acontecer, elas vão acontecer. Agora, dizer que você toma de 4-0, está com a defesa titular, tirando o goleiro não teve culpa nos gols. Entendeu? Kelvin, Murilo, Piquerez e Gomes é o que se espera do time titular do Palmeiras. Ok? Tá. As coisas não são dissociadas. Ele tem razão quando fala das lesões, tem razão. O Andrés não pôde jogar, o Vitor Roque não pôde jogar, o Paulinho sabe-se lá Deus quando vai jogar, o Evangelista não pôde jogar. É verdade. Isso tudo é verdade, mas não justifica e não explica o Palmeiras ser um time quase igual todo jogo. Tá, a dica é fácil, liga pro Crespo aí e fala o seguinte, marca os lados do campo e deixa o Palmeiras com a bola. Uma hora o Gustavo Gomes vai ter que lançar, que foi o que ele fez ontem. Aliás, ele meteu 11 bolas e acertou 8, até que foi bem, né? Porque o time não tem jogada, não sai, o time não se aproxima. E quando você vai esperar daqueles que tem que ter um mínimo de criatividade, que é o Veiga, vocês viram, o Rafael Veiga estava em campo ontem. Vocês perceberam? Nada, não acerta um passe, uma virada, uma jogada, um drible, nada. Então, tem muitas questões para a gente olhar, além do fato de ser... Eu acho que Abel Ferreira chegar e justificar lesões pela derrota, pessoal, isso aí é tentar enganar o torcedor palmeirense. Veiga, Gustavo Gomes, Murilo, Kelvin, Piquerez. Eu citei alguns aqui, Flaco Lopes, citei alguns aqui, que esse time é para jogar muito mais futebol. Não tô nem comparando aí com o Novo Horizontino, não tô comparando. Tô botando aqui que o Palmeiras com esse time é para jogar mais futebol. Eu pergunto, é culpa dos jogadores ou é culpa do treinador que não consegue colocar um padrão de jogo? Pré-temporada, de ser o quarto jogo, o São Paulo tomou de 3 também, o Corinthians perdeu também de 3. É outra discussão. O que está aqui, o que está sendo avaliado são 5 anos de trabalho e os últimos 1 ano e pouco. E o campeonato, quando eu falo que é diploma, é por isso. Se você ganha, 2 dias depois, ninguém lembra. O Palmeiras ganhou do Santos um título estadual e acabou aquele ano e ninguém falou, ganhou estadual, que beleza, certo? Então, tem muita coisa para mexer e o muro, aí que nós estamos vendo, isso já aconteceu com o Abel no começo, né? Vocês vão se lembrar, e eu, sinceramente, eu temo pelo Palmeiras o que vai acontecer sábado se o Palmeiras perder do São Paulo lá na Arena Crefisa Barueri, que é outra aberração, né? As pessoas têm dificuldade para entrar, mal sinalizado, quando vai mais de 15, 20 mil pessoas é um inferno. Isso tem que ser, a Arena Barueri Crefisa melhorou com o investimento que foi feito lá, mas é difícil, não é fácil para o torcedor. Recebi vários relatos de apoiadores do meu canal Raiz e gente que entrou depois do intervalo, cara. Entendeu? Então... Arnaldo, de tudo isso que o Massa falou, tem vários pontos importantes. Uma coisa me chamou a atenção porque é uma coisa que, se tem uma coisa que me parecia improvável no Palmeiras, é a pergunta que o Massini faz mesmo. Será que ele não tem mais comando, ascendência dos jogadores?
Para mim é quase uma loucura você falar do Abel disso. Se tem uma coisa que o Palmeiras foi o Palmeiras do Abel. Né? Se é o Palmeiras do Abel, ele não pode responsabilizar sempre outra. Pois é, pessoal. Massa aí foi perfeito na sua análise, né? Eu acho que às vezes a gente fica imaginando uma coisa no Palmeiras e é outra totalmente diferente. Primeiro, não tem um diretor de futebol. Tudo é em cima de Abel. Não estou aqui passando pano, pessoal. Longe disso. Calma que eu vou chegar lá. Mas eu acho que tem que ter uma presidente atuante, tem que ter um diretor de futebol atuante e tem que ter um treinador atuante. Primeiro, o time está numa má fase, o time está jogando bem, não é de hoje, já são 2 anos, pode ir para o 3º ano, né? Não tem um padrão de jogo. No início não tinha os jogadores, o presidente deu o jogador. Aí o que é que a presidente tem que chegar? O presidente tem que chegar para o diretor de futebol. Peraí. O cara reclamou que não tinha jogador, não tinha um padrão de jogo, botava um atacante, botava um zagueiro para jogar de atacante porque não tinha jogadores. Pediu vários jogadores, eu fui lá, contratei 700 milhões, coloquei tudo que ele queria. E agora o futebol é o mesmo, o sistema de jogo é o mesmo, o padrão de jogo é o mesmo. É zagueiro jogando de atacante. Exijo um futebol melhor. O diretor de futebol vai lá e fala: Abel, é o seguinte, acontecendo isso, vamos tentar melhorar. Gustavo Gomes de atacante não dá certo, tem que cobrar. Mas parece, pessoal, que lá no Palmeiras é todo mundo caladinho. Leila passa o pano. Eu acho que foi um erro de Leila renovar para o Abel por mais de 2 anos, até o final do seu mandato. Eu acho que, ok, talvez a saída imediata de Abel talvez não fosse esperada, né, por parte da torcida. Mas renovar mais por um ano, né? Um ano, né? Final de 2026, uma possibilidade de renovar até o final de 2027, caso depender da campanha, né? Aí renova até o final de 2027. Já começou protesto, torcida pedindo saída, muros pichados. E aí, se for colocar Abel para fora, quanto é a multa? Quanto é o prejuízo? E outra coisa, geralmente quando chega um treinador de um clube assim, e a gente sabe que a maioria desses jogadores foi pedido por Abel, o cara já chega pedindo jogador. Não, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero. Quero o meu, quero esse, quero esse. É uma realidade, né? Mas o que a gente não pode querer fugir e não enxergar a realidade, pessoal, é dizer que o Palmeiras está jogando bem. O Palmeiras está jogando mal vai fazer, esse ano faz 3 anos, né? Não, mas jogou bem, o ano passado teve um momento, teve 30 dias o Palmeiras jogando bem. Pegou aquela sequência, pegou, se eu não me engano, Internacional, pegou o Bragantino, pegou o LDU. Teve alguns jogos naquela sequência ali, o segundo jogo contra a LDU, né? Realmente teve aquela sequência. E o Palmeiras jogou bem. O Palmeiras, principalmente quando encaixou ali Vitor Roque e Flaco Lopes, os caras começaram a jogar bem. Realmente, de fato, temos que ser realistas, né? Mas passou aquele momento, o time não conseguiu mais jogar bem. Perdeu vários jogos, chegando a empatar com Vitória, perdendo o título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, perdendo a final da Libertadores para o Flamengo. Ok, se a gente for olhar pelos resultados, torcedor do Palmeiras tem que ser realista. Não olhe só para o resultado. Você olha para o resultado, chegou na final da Libertadores, foi vice-colocado do Brasileirão. Se você for olhar para esse sentido, o resultado realmente não foi um ano de se jogar fora, né? Mas como foi que o Palmeiras chegou até a final da Libertadores? Jogou bola? Ok, a primeira fase razoável, né? Primeira fase da Libertadores. E o resto? Passou pelo sufoco, alguns jogos, River Plate, LDU, Flamengo, na final não deu um chute no gol. Campeonato Brasileiro, teve com o título na mão, depois entregou, perdeu para Mirassol, empatou com Vitória. Então, pessoal, se você for olhar para o resultado foi bom, né? O Palmeiras ficou na vice-colocação dos 2 campeonatos. Mas quando você olha para o desempenho da equipe, é triste. Você ir para uma final de Libertadores e não dar um chute no gol, é triste. Você ir para um campeonato brasileiro, perder para o Mirassol, empatar com Vitória, empatar com o Fluminense, empatar com o Cruzeiro, mesmo jogando em casa, é triste. Você está lutando pelo título, você precisa de vitória. Cadê o desempenho?
É isso que Massa tá cobrando. Desempenho. Massa não tá cobrando só o resultado, né? Teve 3 resultados aí e teve muita gente, ó, aplaudindo. Teve muita gente aí passando o pano, né? Portuguesa, Santos e Mirassol. 3 vitórias. Não sofreu gol. Aí tinha muita gente. Ah, o Palmeiras, aquele Palmeiras voltou. Não voltou, pessoal. Futebol era o mesmo. Tá aí. E eu vou ser bem realista aqui com o torcedor do Palmeiras. Torcedor do Palmeiras tem que torcer pro Palmeiras não ganhar o Campeonato Estadual. Campeonato Paulista. Se o Palmeiras ganhar o Campeonato Paulista, primeiro, que Abel acha que Campeonato Paulista é a Champions League. Se você ganhar o Campeonato Paulista, não precisa ganhar mais competições, né? Toda vez na coletiva ele cita o Campeonato Paulista de 2024. E a gente ganhou um título. Pessoal, claro que é importante você não deixar um rival ganhar em cima de você. Esse Campeonato Paulista, para o investimento do Palmeiras, para o elenco que o Palmeiras tem, o Palmeiras tem que tentar uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, não o Campeonato Paulista. E se ganhar o Campeonato Paulista, vai mascarar muita coisa. Muita coisa mesmo. Você pode ter certeza. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.